Qual é o centro da vida cristã? Qual é o nosso maior bem? Aqui que uma comunidade cristã tem que estar voltada acima de tudo. É o Santíssimo Sacramento do altar. É isso que nos diz o Papa Bento XVI em seu discurso, que nós temos que nos voltar. Nós não podemos cair em ambiguidades, entrar em relativismos, nos deixar levar por outros modismos, por outras coisas que nos tirem do centro da Eucaristia. Vamos ver juntos. Vamos juntos estudar. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui para juntos recebermos e nos enriquecermos com os tesouros da igreja, né, com tantas coisas que o Senhor nos deixou pela igreja e que nós precisamos delas. Então aqui nós retomando também os discursos do Papa Bento XVI aos bispos brasileiros nas visitas ad limina nos anos de 2009 e 2010, nós já vimos os discursos do ano de 2009, e hoje começamos o primeiro discurso do ano de 2010, no dia 15 de abril de 2010, para os bispos brasileiros da região Norte 2 da CNBB. Os bispos, então, né, vão até o Papa Bento XVI, na época, começam saudando, e ele responde, ele agradece muito, ele diz que eles estão vivendo o tempo pascal, né, a alegria pascal envolve aquele encontro, agradece muito a vida eclesiástica que é partilhada pelos bispos e está fazendo uma comparação com as aparições do ressuscitado e a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos de Emaús. E aí diz o Papa Bento XVI, segue, tem uma introduçãozinha do que ele disse nos primeiros parágrafos, e ele segue dizendo assim: nessa aparição, palavras se as ouve, diluíram-se na surpresa de ver o Mestre redivivo, cuja presença diz tudo. Estive morto, mas agora vivo, e vós vivereis por mim. E por estar vivo e ressuscitado, Cristo pode tornar-se pão vivo para a humanidade. É disso que vai tratar esse discurso do Papa Bento XVI sobre a Santíssima Eucaristia. Pão vivo para a humanidade. Por isso, sinto que o centro e a fonte permanente do ministério petrino estão na Eucaristia. Então, o centro e a fonte permanente do ministério dele, Papa, enquanto sucessor de Pedro, estão na Eucaristia. Fonte e vértice da missão evangelizadora da igreja. Não há missão evangelizadora, a igreja não poderá evangelizar sem Eucaristia. Podeis assim compreender a preocupação do sucessor de Pedro por tudo que possa ofuscar o ponto mais original da fé católica. Hoje, Jesus Cristo continua vivo e presente na hóstia e no cálice consagrado. Então, o Papa está dando essa... O Senhor Jesus que ressuscitou, o Senhor que viveu todos esses mistérios pascais, a paixão, morte e ressurreição, que surpreendeu tantos apóstolos na ressurreição, que eles estão recordando, ele está vivo na Eucaristia. Então, ele diz assim, o ponto mais original da fé católica. Deus que se fazer pão. Deus que se fazer, não pão, mas aparência de pão. Isso colocar disponível para a humanidade para recebê-lo em corpo, sangue, alma e divindade, para que nós o possamos adorar, mas nas aparências de pão e vinho. Nós já fizemos uma meditação de Santo Afonso sobre a Eucaristia aqui. Quem poderia imaginar isso e pedir de Deus se ele não desse espontaneamente? Se ele não se desse espontaneamente na Eucaristia? Então, como eu sou maior, podeis imaginar o quanto que eu, como Papa, a preocupação do sucessor de Pedro por qualquer coisa que possa ofuscar a Eucaristia. Então, nada pode, nada deve ofuscar a Sagrada Eucaristia. E o Papa está preocupado com coisas que possam ofuscar a Eucaristia. Por que ele está falando isso? Senão porque ele vê que há coisas acontecendo que estão ofuscando a Eucaristia, que estão ofuscando esse centro, fonte, ápice da fé cristã. Essa maior prova do amor do Senhor, essa maior originalidade da fé católica, está sendo ofuscada. Aí ele vai seguir. Uma menor atenção que por vezes prestada ao culto do Santíssimo Sacramento é indício
e causa de escurecimento do sentido cristão desse mistério. Se não se dá devida atenção ao culto ao Santíssimo Sacramento, isso é indício, quer dizer que nós estamos perdendo o sentido cristão desse mistério e vai piorar, é causa de mais escurecimento. Como sucede quando na Santa Missa não aparece como proeminente e operante Jesus. Jesus é o centro da Eucaristia. Quando ele não aparece, bom, é porque nós estamos fazendo essa perda do sentido cristão do mistério. Como ele não aparece como proeminente e operante. Mas quem aparece como proeminente e operante é uma comunidade atarefada com muitas coisas, em vez de estar recolhida e deixar-se atrair para o único necessário, o seu Senhor. Não adianta nada, torna-se mal uma comunidade que tenha muitas tarefas, muitas atividades, né? A peregrinação disso, evangelização daquilo, chá, café, evento social, mobilização, quando se perde o centro de estar recolhido diante do seu Senhor. É o Senhor, Ele é o nosso tudo, o único necessário, diz o Papa. Ora, a atitude primária e essencial do fiel cristão que participa na celebração litúrgica não é fazer, mas escutar, abrir-se, receber. Nós estamos numa mentalidade do mundo que quer o protagonismo do ser humano, mas na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, o principal é o Senhor. Nós estamos diante dele, quem age é Ele. E nós recebemos a sua ação, nós estamos diante dele. Isso é o que mais nos engrandece, é o que mais nos enobrece. Nada que nós possamos fazer, nada de que nós sejamos protagonistas pode ser maior do que o Santíssimo Sacramento, do que a Santíssima Eucaristia, do que a Santa Missa, de que nós recebemos. É óbvio que nesse caso, receber não significa ficar passivo ou desinteressar-se do que lá acontece. Porque tornados capazes de o fazer pela graça de Deus, segundo a autêntica natureza da verdadeira igreja, que é simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina, de forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente, a cidade futura que buscamos. Vejam o que o Papa está dizendo. O que é humano na Eucaristia tem que se subordinar ao divino e se ordenar ao divino. O visível, subordinar e ordenar ao invisível, ao sacrifício que está acontecendo e que nós não vemos. A ação, as coisas que se fazem, subordinada e ordenada à contemplação, ao ver, ao dar-se conta do que está acontecendo. E o presente, que nós estamos fazendo aqui, a eternidade. Tudo isso aí está na Constituição Sacrosanto Concílio no Vaticano II, citada pelo Papa Bento XVI nesse discurso. Se na liturgia não emergisse a figura de Cristo, que está no princípio e está realmente presente para a tornar válida, já não teríamos liturgia cristã. Toda dependente do Senhor e toda suspensa da sua presença criadora. Como estão distantes de tudo isso quantos, em nome da enculturação, decaem no sincretismo, introduzindo ritos tomados de outras religiões ou particularismos culturais na celebração da Eucaristia. O que o Papa está dizendo? Está distante dessa centralidade da Eucaristia, da centralidade do Senhor, de Deus, da eternidade, do invisível, da adoração, da contemplação, quando se pega elementos de outras religiões, de outras maneiras de ser, de ver a Deus, e se insere na Eucaristia. Não. A Sagrada Eucaristia é um dom demasiado grande para sofrer esse tipo de redução. Isso não pode acontecer. Como se preocupa o coração do Santo Padre quando vê essas coisas acontecendo? Aí vai fazer uma situação de São João Paulo II. O mistério eucarístico é dom demasiado grande, escrevia meu venerável predecessor, o Papa João Paulo II, para suportar ambiguidades e reduções. Particularmente quando despojado do seu valor sacrificial, é vivido como se em nada ultrapassasse o sentido de um encontro fraterno ao redor da mesa. Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes eu já vi isso? Se tratar a Santa Missa como, acima de tudo, a reunião dos fiéis, a reunião da comunidade, a reunião que é uma coisa boa. Porém, é
pouquíssimo diante do Senhor, que se coloca ali diante de nós para ser adorado, para receber o culto, que está vivendo de maneira incruenta novamente o seu sacrifício salvífico para nos salvar. O Papa São João Paulo II fala ali, retomado por Bento XVI, o valor sacrificial. A Santa Missa revive o sacrifício, a paixão, morte dolorosíssima do Senhor Jesus por nós, para nos salvar. E é claro que isso é muito mais do que nós fazermos um canto alegre, celebrarmos que estamos juntos. Nós iríamos passar a eternidade no inferno se não fosse o mistério redentor que nós estamos revivendo na Santíssima Eucaristia. Essa é a questão assim de, não, vamos fazer um sincretismo, vamos juntar outros credos, vamos juntar... Não! Só o Senhor Jesus, só Deus Filho se encarnou no Senhor Jesus. O empírio, o invisível, o imaterial se torna visível, se torna tangível, se encarna para nos salvar e vai sofrer tudo o que sofreu na paixão, morte e ressurreição. Subjacente a várias das motivações aduzidas está uma mentalidade incapaz de aceitar a possibilidade de uma real intervenção divina neste mundo em socorro do homem. Este, porém, descobre-se incapaz de repelir por si mesmo as arremetidas do inimigo. Cada um sente-se como que preso em cadeias. A confissão de uma intervenção redentora de Deus para mudar essa situação de alienação de pecado é vista por quantos partilham dessa visão deísta como integralista. E o mesmo juízo é feito a propósito de um sinal sacramental que torna presente o sacrifício redentor. Mais aceitável aos seus olhos seria a celebração de um sinal que corresponda a um vago sentimento de comunidade. O que o Papa Bento XVI está dizendo aqui? Que por baixo, subjacente de várias motivações que são colocadas, está uma mentalidade incapaz de aceitar que Deus intervenha realmente no mundo para salvar o homem perdido pelo pecado. Essa é a questão. Não se quer acreditar, ou não se acredita, ou tem uma mentalidade que não se aceita, que o ser humano precisava da intervenção e da salvação divina e que essa salvação veio em nosso Senhor Jesus Cristo e nos salvou. E é o sacrifício redentor, é a dolorosíssima morte do Senhor e a sua ressurreição que nos salvam. E nós não podemos fazer nada, Ele nos deu, nós só recebemos. As desculpas dadas estão baseadas nessa descrença fundamental, nessa apostasia, palavra minha, nesse deixar, nesse abandono de Deus. Mais aceitável seria uma celebração de um sinal que corresponda a um vago sentimento de comunidade. O nós estarmos aqui em comunidade é que é importante. Não dá. Segue Bento XVI, mas o culto não pode nascer da nossa fantasia, seria um grito na escuridão ou uma simples autoafirmação. A verdadeira liturgia supõe que Deus responda e nos mostre como podemos adorá-lo. É Deus que nos dá a Sagrada Liturgia e nos diz como nós devemos celebrar, não é uma invenção da nossa cabeça. A Igreja, agora vai citar a exortação apostólica do próprio Bento XVI, Sacramentum Caritatis, a Igreja pode celebrar e adorar o mistério de Cristo presente na Eucaristia precisamente porque o próprio Cristo cedeu primeiro a ela no sacrifício da cruz. A Igreja vive dessa presença e tem como razão de ser e existir ampliar essa presença no mundo inteiro. Fica conosco, Senhor, Mane nobis cum Domini é uma palavra que vai estar na exortação apostólica que o Papa São João Paulo II tinha feito na exortação apostólica, uma carta apostólica, no segmento do ano da Eucaristia, que tinha sido proclamado em 2013. Ficai conosco, Senhor, permanecei conosco. Mane nobis cum Domini. Estão rezando os filhos e filhas do Brasil a caminho do 16º Congresso Eucarístico, daqui a um mês em Brasília, que vai ser o jubileu áureo da fundação deste ouro da eternidade, presente no nosso tempo, Jesus, Eucaristia. Então ele vai se preparar para dar a bênção apostólica, que ele seja verdadeiramente a Eucaristia, Jesus, o coração do Brasil, de onde vem a força para todos os homens e mulheres brasileiros reconhecerem e ajudarem como irmãos, membros de Cristo total. Quem quiser viver, tem onde viver, tem de que viver. Aproxime-se e creia. Entre a fazer parte do corpo de Cristo e será vivificado. Então
vai dar a bênção apostólica dele e encerra o discurso. Que seja assim. Vejam como é importante. Eu vi muito isso, eu vi muito a desvalorização da Eucaristia por vários motivos. Vi muito essa mentalidade, vivi na minha vida dentro da igreja, quando fazia catequese e tal, como adolescente, como jovem, como adulto jovem. Quanto ouvir falar de que é mais importante a comunidade estar reunida, é importante a união dos fiéis, é importante uma ação tal, um evento social, uma arrecadação de bens, uma finalidade material, uma finalidade caritativa, a própria evangelização. Mas tudo isso não se mantém se não está firmado na adoração ao Senhor Jesus Cristo, que se nos dá na Eucaristia e no Santo Sacrifício no altar, na Santa Missa. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, faça conhecer aos seus. E Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.